Relógio marcando agora 8 horas e 6 minutos. Antes de eu chamar aqui o doutor Zé Costa, eu gostaria de falar um pouco da experiência do doutor Zé Costa. Com 40 anos de experiência, iniciou-se profissionalmente em 1975 como supervisor de instalações elétricas em obras prediais e residenciais e atuou também em marketing, vendas e administração de contratos para proteção de equipamentos de alta tensão. Atuou também em marketing de vendas e equipamentos de alta tensão, tendo como cliente as concessionárias de energia. Atuou também no comércio de serviço, né? Atuou como lojista, atuou como serviço de fretes rodoviários, atua no mercado imobiliário para loteamentos residenciais e empresariais e atua também em startup, né? Formou-se em engenharia elétrica na modalidade eletrotécnica pela FAAP em 1979, a SEAG, né? A Fundação Getúlio Vargas, em 84, possui MBA em Negócios pela Internet, pela Faculdade Getúlio Vargas, em 2000, e também MBA em Energia pela Faculdade Getúlio Vargas, em 2002, e dezenas de outros cursos de extensão no Brasil e no exterior. Especialidades, consultoria em negócios para pequenas e médias empresas e análise estratégica. Esse é o nosso convidado de hoje, e toda quarta-feira está com a gente, e eu quero já desejar um ótimo dia. Bom dia, doutor Zé Costa. Bom dia, Milton. É uma surpresa para mim aqui você fazer falar o meu currículo aqui no ar aqui. Mas é muito bom os ouvintes saber, né? A humildade do senhor. O senhor se desloca de outra cidade, vem para a nossa emissora falar com os nossos ouvintes. Então, realmente, eu vejo o senhor realmente aí como uma pessoa muito, muito culta. E claro, não precisa nem falar, né? Faculdade Getúlio Vargas, para entrar já é difícil, para sair é impossível, né? Não, mas a verdade é que é um prazer vir aqui e conversar com o seu pessoal, seus ouvintes, e quem sabe se puder agregar algum valor, né? Que eles consigam aproveitar alguma coisa, nossa, seria ótimo, né? Puxa vida. O Brasil precisa... Sem dúvida. Precisa de gente empreendendo, precisa melhorar, precisamos sair desse imbróglio aí. Tá certo. Bom, doutor, assim, falar em imbróglio, né? Imbróglio. A gente teve uma semana aí, realmente a gente não quer falar de política, mas é como o senhor diz no jornal, na coluna que o senhor fala, você não precisa ser político, mas você respira, você sente, né? A gente vê aí lá no Congresso que eles estão parando. Eles vão parar porque 24 é dia de São João, então a maioria está nas bases lá das festas, então não tem como falar. E essa semana não foi diferente que se passou, né? Olha, tivemos aí Corpus Christi, Marcha para Jesus, depois teve aí o feriadão, né? Todo mundo inventou, teve também aí a parada gay, e é muito feriado, e tem agora o São João também, que eles já não vão lá para Brasília porque tem o São João, então... Já não vão trabalhar, né? Não, nós discutimos isso já em outros programas anteriores, né? O Brasil não é, vamos dizer assim, o país que mais tem feriados, né? Nós estamos aí com uma média de 12 feriados por ano e tal. Mas o que acontece, e aí eu concordo com você, é que tem dessas pontes, né? Então, por exemplo, cai lá um feriado numa quinta-feira, o pessoal não trabalha na quinta, não trabalha na sexta, né? Termina com uma festa no domingo, né? Então, eu não sei, comparando os países, vamos dizer assim, em termos de feriados, nós não somos o que tem mais feriados. Não somos o que tem menos também, é verdade. Mas aí precisaria ter um estudo, por exemplo, comparando essas pontes que o brasileiro consegue... tirar da cartola, né? Agora, você tocou num ponto aí, você citou 3 datas, né? Corpus Christi, Marcha para Jesus e a parada LGBT, né? A parada gay no domingo, na Avenida Paulista. E na verdade, você sabe, tem uma linha condutora entre essas 3 datas. Eu vou fazer para você aqui fazer uma ginástica aqui, porque a data de Corpus Christi é eminentemente uma data cristã, né? Uma data onde se comemora o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Então é uma data que remonta lá do 1250, alguma coisa assim.
E ela não é feriado, entendeu? No Brasil não é feriado. Por quê? Porque o Brasil ele já foi um país católico. Eu digo isso em termos de Constituição brasileira, né? Você está falando de política, né? Hoje o Brasil é um país laico, né? O que é um país laico? O país laico é um país leigo, né? Ou seja, ele não tem uma religião definida, né? Como tem, por exemplo, a Constituição nossa aqui da Argentina, da Bolívia, né? Que são países católicos. Nós, vamos dizer, já tivemos quase 98% de habitantes católicos. Hoje diminuímos muito, talvez aí em torno de uns 66%, 67% católicos. Então somos um país predominantemente católico. Mas a nossa Constituição não diz que nós somos católicos. Nossa Constituição diz que nós somos abertos a qualquer tipo de culto, a qualquer tipo de religião. E também, se a pessoa não tiver uma religião, ele é bem aceito no Brasil. Ou seja, se ele for um ateu, ele também tem o seu espaço aqui. Agora, o que poderia se discutir, por exemplo, seria, poxa, se não somos um país católico, como é que podemos estar em Brasília e na sala do chefe lá e tal, ter um crucifixo, tá certo? Que remete ao cristianismo, remete a Cristo, que é a estrela maior dessa religião, né? Então, isso poderia ser discutido, né? É um tema aí religioso, né? Nem quero entrar nessa seara, né? Mas o interessante é que é um ponto facultativo. Então, quer dizer o seguinte, que uma repartição pública pode falar, não, hoje é feriado, a outra pode falar, não é feriado. Acontece que todo mundo fala que é feriado e tchau, vamos dizer assim, ninguém coloca em discussão, né? O cara já está emendando a sexta. E aí, e aí como é uma festa cristã, né? E aí o evangélico ele aproveitou aí essa data e tal e acabou também fazendo a sua marcha, né? Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção nesse final de semana, que eu coloquei na TV e assisti um pouco da parada gay, foi que ela tinha um cunho político, né? Que era justamente para que o país fosse um país laico. Mas o Brasil já é um país laico, né? Então, eu via que entrevistavam aquelas pessoas todas coloridas, vamos dizer assim, na Avenida Paulista, e eles falavam, não, nós somos molestados pelos religiosos, então nós estamos protestando contra isso, né? A gente quer um país laico, ou seja, um país que não tenha nenhuma corrente religiosa. Mas isso já vamos dizer, não tem como mudar, já está na Constituição de 88. Então, você tem um ponto facultativo na quinta-feira, né? Aí o evangélico pega uma carona ali, né? E você tem um movimento no domingo por um país laico, que já somos, né? Sei lá qual é a razão do pessoal citar isso, né? Porque são molestados, né? Mas aí é um problema criminal, um outro tipo de problema, né? Mas é isso, o Brasil é um país assim dessas... Não é para principiantes, vamos dizer assim, né? E doutor, tem a procissão, tem os tapetes, né, floridos, né, do povo sair às ruas. De onde que vem isso? De onde que tem uma origem? Tem uma origem. Na verdade, assim, vou te contar uma historinha, então. Aí eu não sou nenhum especialista aqui em religião, né? Mas ali no ano de 1250, 1260, mais ou menos, você tinha uma freira na Itália, Giuliana é o nome dela, eu não me lembro o sobrenome agora, e ela tinha umas visões. Ela achava que, por exemplo, a Eucaristia, a comunhão, que é o ritual, que vamos dizer, o ponto máximo da missa, né? Tinha que ter uma comemoração um pouco mais... como é que eu vou te dizer, um pouco mais, com mais musculatura, vamos dizer assim, uma comemoração que o povo fala, não, isso tem que comemorar. E
tinha um padre, né? Ela era da cidade de Bolsena, né? E tinha um padre Pedro, que meio que desdenhava ela, né? Porque as mulheres da igreja nunca tiveram assim um papel muito de destaque, né? Ainda mais se vão pensar que nós estamos em 1260, mais ou menos. Imagina uma freira, né? Tá lá no fim de linha, né? E ela queria uma data e tal. E esse padre falou, bom, quem é essa freira para me pedir uma data, né? Para comemorar o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, né? Pois bem, um dia esse padre ele vai rezar uma missa lá em Bolsena, e na hora dela fazer lá o ponto máximo, né, da comunhão, da hóstia e tal, começam a brotar gotículas de sangue nessa hóstia, né? E aquilo choca o padre, né, que diz a lenda não acreditava na freira, e virou vamos dizer assim, um case, um milagre, né? E naquela época, nós estamos em Bolsena, o Papa ele vivia numa cidade muito próxima, que era Orvieto. Era o Papa Urbano IV. E o Papa, como era uma cidade próxima, ficou sabendo, né? Porque naquela época não tinha internet e tal, então as coisas corriam meio que na fofoquinha, né? No boca a boca. Ele falou, pô, mas houve um milagre. Manda me trazer aqui esses, os utensílios ali, não sei, utensílio acho que não é a palavra mais correta, mas as peças da comunhão, o cálice, etc. Eu quero receber isso aqui em Orvieto. Como a cidade era próxima, então o pessoal de Bolsena foi levar essas peças e tal até Orvieto a pé, uma procissão, né? E o Papa Urbano IV foi até a porta da cidade receber essa procissão, né? Eu falo porta porque naquela época, por exemplo, de 1200 e tal, as cidades eram como feudos, né? Então elas tinham portas. Se você pega uma cidade na Itália, por exemplo, que eu conheço um pouco melhor, que é Milão, até hoje tem porta, né, para você entrar na cidade. Só que as portas, vamos dizer, a cidade cresceu do lado de fora da porta, do lado de dentro da porta, né? Então passam veículos ali pela porta, mas o arco da porta, então tem a porta norte, a porta sul, a porta não sei o quê, continua até hoje lá, né? É um ponto turístico, as pessoas tiram fotografia das portas e tal. Então, mas voltando, eu estava falando então o Papa ele vai até a porta de Orvieto e ele fala, né, Corpus Christi, né, ou seja, corpo de Cristo, e reconhece que tenha sido um milagre e tal. E aí, logo em seguida, acho que 2 anos na frente, ele escreve uma bula, né, o padre escrevia a bula, né, vamos dizer, e institui essa data comemoração da consagração, né, o sacramento da Eucaristia, e é a única data da Igreja Católica onde o cálice e tal, ele sai de dentro da igreja para passear pelo povo. Entendi. Então você tem aí essa procissão, né, vamos dizer, e dali, através dessa bula que ele escreve, fica instituída a ação. Quer dizer, ela vem desde 1200 e... Eu vou chutar aqui, Milton. Eu acho que em 1260 e 70, 1200, quer dizer, tem aí... quantos anos aí? 700, 800... Vários séculos aí. Quase 9 séculos, né? 9 séculos e pouco. E interessante, né? E, bom... Ou seja, né, não é uma data, então, assim, evangélica. Na verdade, é assim, olha, vamos voltar um pouco. Então, a gente estava falando, né, vamos dizer, o Papa institui essa data de Corpus Christi. O Brasil é um país laico, é um ponto facultativo. O que acontece? A Igreja Católica, ela é uma igreja, aqui foi predominantemente católica. Só que, vamos supor,
Quando você tem... O Brasil foi descoberto em 1500, né? Vamos dizer... quando você tem 1521, se eu não me engano... 1521... 1521 você tem o protestantismo, ou seja, Lutero, né? Ele vai protestar contra a Igreja Católica. Por que ele faz isso? Porque nessa data de 1500 e pouco, a Igreja Católica ela está vivendo de uma maneira com muita luxúria, os papas, os cardeais, e Lutero fala, não, isso está errado, né? Tem que ser uma vida mais monástica, né? Tem que viver pelo povo e tal. E ele, vamos supor, a argumentação dele é forte, né? E ele consegue, vamos dizer assim, em 1521, protestar contra a igreja, né? E cria o protestantismo, que são os protestantes, né? Os que protestam contra a igreja. E ele adota, vamos dizer assim, a Bíblia como religião, né? E o católico não adota só a Bíblia. O católico adota, além da Bíblia, ele adota outras escrituras e tal. Mas Lutero não. Lutero se concentra na Bíblia. E aí dá uma variação entre o catolicismo e o protestantismo, né? E aí, vamos supor, o que acontece? O catolicismo começa a perder muito espaço na Europa e tal. Estamos em 1521. Isso. Quando é 1534, você tem, dentro da religião católica, o Inácio de Loyola cria uma corrente, que é a corrente do nosso Papa, o Papa Francisco, que é a corrente dos jesuítas, né? Então, o que é o jesuíta? Falou, vamos conseguir fiéis, vamos arrebanhar mais ovelhas aqui e tal, porque nós estamos perdendo para o protestantismo, né? Então, 1534, né? Eu falei? Isso. 1534, o Inácio de Loyola cria essa corrente e manda para cá, vamos dizer, para o Brasil vem logo na sequência Manuel de Nóbrega, depois vem o Anchieta e tal, para poder catequizar tudo quanto é ser humano, índio, que ele encontra por aqui, né? Entendi. Na verdade, bom, mas aí, falando, então você tem esse rompimento aí, e aí isso vai, então, de 1521, que tem o Lutero. Agora, quando é que acontece? Quando vem aqui, a gente está falando de política, não tem jeito de não falar de política. Não né? tem jeito. Quando chega agora em 2009, o Lula, certo? Que fez um governo populista, ele institui uma data, que é a data da Marcha para Jesus, em 2009. Então ele, por exemplo, ele pega todo esse pessoal que não é católico, e tem, lógico, segue Cristo e tal, mas tem, eu não sei quantas religiões tem, mas são sei lá, no Brasil hoje são dezenas, eu acho, né? Fala, bom, vou instituir uma data para a Marcha para Jesus. E ele institui a data, né? Ele baixa uma lei, em 2009, que essa data será no sábado, né? Essa Marcha para Jesus. Depois o nosso governador aqui, aproveitando também a deixa de fazer um H aí com os evangélicos, também lança uma lei, né? Olha, a Marcha para Jesus no sábado, né? Só que tem lei no Brasil que pega, lei que não pega, tem coisa que você acha que vai dar certo, não dá, dá certo. Então, eles fazem na quinta, né? Porque aí tem uma comparação entre o que você falou aí dos tapetes, das procissões católicas, e do outro lado ele fala, não, esse ano nós tivemos 3 milhões na Marcha para Jesus, né? No outro ano 4 milhões, o católico teve só 500 mil, está perdendo espaço e tal. Só que essa comemoração teria que ser no sábado, mas é na quinta, porque aí tem e é um ponto facultativo e todo mundo entende que é feriado e ninguém discute mais, porque o Brasil tem tanto problema, fala é feriado, e emenda, e termina no domingo com a parada gay pedindo um Estado laico, né, que já somos, quer dizer,
É um buma, meu, boi danado, mas... Mas enfim, essa é um pouquinho da história. Tá certo, doutor. Mas então, o senhor está dizendo para a gente aí, né? Estamos conversando aqui sobre liderança. Né? Isso, doutor, liderança é o nosso tema. Nós estamos aqui conversando sobre liderança. Há algumas semanas, né? E a liderança de Cristo, a liderança dos jesuítas. E como que é essa liderança? O que elas nos ensinam? Porque são, creio eu, muita coisa, viu? Se não fosse aí a parte da fé, a parte espiritual das pessoas, olha, tem hora que a gente fica meio que sem chão, né? Então a pessoa tem que realmente acreditar que existe aí um Jesus, que existem os ensinamentos para o bem, porque tem muita... Sabe? Então eu gostaria de saber, nesse aspecto de liderança, como é que o senhor... A liderança que é o nosso foco, que a gente ficou falando bastante. Hoje não há muita dúvida se Jesus... de Nazaré existiu ou não, né? Está comprovado que ele tenha existido realmente. Mas mesmo que ele não tenha existido, vamos dizer assim, os ensinamentos bíblicos e tal, isso, né, vão se passar mais 1000 anos e vão continuar aí. Mas vamos pensar na liderança, que eu acho que esse é o foco. E a gente tem falado muito aqui sobre a empresa ela ter um propósito, né? Vamos imaginar, a gente estava falando do Inácio de Loyola no ano 1531, né? Certo. Da onde ele começa a arrebanhar jesuítas, né? Dentro dessa corrente do catolicismo. Você imagina, vamos pegar o Milton está lá em 1531, em Portugal, e você seja o Manuel de Nóbrega. Fez faculdade, é uma pessoa culta... já tinha feito faculdade naquela época, em 1530. Você está terminando a sua ainda. Está atrasado. Então, ele está lá em 1531. Aí o Inácio chama ele e fala assim, ô Nóbrega, é o seguinte, você vai pegar uma caravela, né? E Portugal era um local adiantado na época, né? Não era um país de borda, né? Um país periférico na Europa como é hoje. Né? Você vai pegar essa caravela aliás, caravela é um navio leve, né? Uma invenção portuguesa aí das mais brilhantes. Vai se embrenhar pelo oceano aí por sei lá, 3 meses viajando, né? Cruzando o Atlântico. Vai chegar num tal do Brasil e vai catequizar lá o que você vê pela frente, né? Certo. Aí o Nóbrega vai perguntar, mas o que tem lá? Não, tem índio, alguns portugueses que andaram cometendo uns crimes aqui, algumas prostitutas, né? Ex-presidiários, você vai para lá. Então você é um cara culto, um cara com faculdade, e fala, sim senhor, esse é meu propósito, essa é a minha missão. Então ele pega o raio da caravela, atravessa e vem para cá. Chega aqui, ele é extremamente bem sucedido, né? Tá certo que ele não conseguiu catequizar tudo quanto foi índio. Na verdade, só a maioria, os mais dóceis eram os tupiniquins, né? Que é por isso que a gente fala, né? Nós somos terra dos tupiniquins. As outras tribos ele não conseguiu. Mas você imagina, pensando aqui, né? 1500 sei lá, ele veio para cá em quê? 1550 ou 1549. Você chegar aqui, atravessar o Atlântico e o seu chefe lá, imagina a liderança, né? O propósito. Você não pede salário, não pede 13º, ou trabalhar 8 horas por dia. Não, você fala, não, sim senhor, eu vou lá e morreu aqui. Eu acho que o Nóbrega morreu no Rio de Janeiro, e o Anchieta, que é o outro mais famoso nosso, morreu aqui no Santo, né? No estado do Espírito Santo. O Anchieta tem inclusive vê o sofrimento desse pessoal. Tem uma frase que eu me lembrei agora do Anchieta, que ele está subindo a Serra do Mar e ele escreve assim: o caminho é tão íngreme que se pega com as mãos. Ou seja, é tão inclinado que ele vai... É como se fosse uma escalada, né? Então, eu acho que essa liderança... Hoje, por exemplo, a gente pega nas empresas, começa a falar para o nosso pessoal, olha e tal, tem que ter uma meta, tem que ter isso, aí troca a meta e não sei o quê, e você... Lá não, vamos supor, o cara manda o cara para o mar, de vez em quando escreve uma cartinha, tá certo? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí. 10 anos depois, e o cara... Quer dizer, a disciplina, eu acho que essa é a palavra, né? A disciplina e a meta que o cara tem que perseguir eram, vamos dizer assim,
era o ponto focal e ninguém discute, né? Hoje fica todo esse, não sei o que e tal, 300 mil técnicas, né? Mas enfim, eu acho que temos muito que aprender com isso. Sem dúvida. Bom, podemos dizer que líder é um executor de tarefas, então? Na verdade, eu acho, pensando no Nóbrega, né? Pensando nesse pessoal, ele é muito mais do que isso, né? Eu acho que ele vamos supor, ele cria uma cruzada, né? Vamos dizer assim. Ele não é só, ele não veio aqui, por exemplo, vamos pensar no Nóbrega, ele não veio aqui fazer uma tarefa qualquer, né? Ele veio com uma visão, né? Para liderar essa cruzada, né? Eu vou ao Brasil, vou catequizar o maior número de pessoas e essa é a minha missão, né? E o Brasil chegou a ter nós falamos aqui, né, 97% da população chegou a ser católica. O estado mais católico que nós temos é o Piauí. E o menos católico é o Rio de Janeiro. É por isso que o Papa, quando vem, né, ele vai no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele vai arrebanhar um pouco mais de fiéis e tal, né? E na volta ele passa pelo México, que é o segundo país mais católico do planeta. Então, vamos dizer, o trabalho que esse pessoal fez aqui, se arrastando de 1550 até agora, 30 anos atrás, quando, na verdade, os evangélicos invadiram, né? Vamos dizer, invadiram não, mas eles são muito mais, como é que eu vou te dizer, muito mais dinâmicos, né? Ele com meia dúzia de cadeira de plástico, ele cria uma igreja hoje, né? Você vai lá e, né, começa a pregar a palavra. A igreja já é uma instituição mais secular, mais pesada, né? Vamos dizer, só para construir uma igreja já vão, né? Nunca termina, né? A igreja não termina, né? Está sempre em construção. Então é isso. Eu acho que é uma liderança, vamos dizer, lidera uma cruzada. Eu acho que, para fechar a nossa conversa, eu estou sempre estourando o seu tempo, não, eu tenho tranquilo, que ir para São Paulo ainda, mas sim. Eu acho que a gente tem aqui, hoje em dia, tem que olhar nesses exemplos, né, de lá atrás, de como é que esse líder se comportava. A gente falou do Inácio de Loyola, o Nóbrega veio para cá e tal. Ele tinha 18 mil jesuítas para pilotar lá em Portugal, né, na Europa, né? Então ele despachou o Brasil, despachou para a gente jesuíta para a Ásia, para a Rússia. Você vê a liderança, né, o propósito, né, o controle, né? Então eu acho que nós aqui no Brasil temos que exercitar um pouco, né, a nossa mente e tal, no sentido de pegar as empresas e falar assim, bom, qual é o propósito aqui? Não é vender sapato? Não é vender sapato. Sei lá, tecnologia para o cara não ter dor no pé, não sei. Vamos dizer assim, ele tem que criar alguma coisa maior para que aquilo se abrir a mente, né? Aliás, o Einstein falava isso, né? A mente é como é que ele falava? A mente é como um paraquedas, né? Só funciona se você abre, né? Se você fica com ela travada e tal, fechada, você vai ficar, né, virar um peso morto no seu fim de vida aí. Mas acho que é isso, né? Tá Tomei certo. seu tempo aqui. Não, que é isso, doutor. Eu agradeço mais uma vez. São 8h34. Eu estou indo para São Paulo agora. Né? Tranquilidade aí, né? Pela banda Peguera. Não sei qual é o caminho mais fácil para o senhor. Vou pela banda mas realmente é um assunto muito bacana que teve aí feriados, teve aí muita coisa acontecendo durante a semana. E na política o senhor não vai pincelar nada mesmo hoje, né? Hoje o senhor falou que o senhor não vai comentar nada sobre política. Hoje eu não vou comentar. Então tá bom, a gente agradece e mais uma vez é sempre bom tê-lo aqui falando com os nossos ouvintes, né? E eu gostaria que o senhor deixasse, né, o Facebook, o e-mail, para que o pessoal possa estar entrando em contato com o senhor, entrando em contato lá com toda a sua equipe e também formulando, o pessoal anotando, mandando as perguntas para o senhor, é até mais fácil
E aí a próxima semana o senhor já vem com esse tema, mas o nosso foco é liderança, tem muita coisa para ser falado sobre liderança, e eu gostaria que o senhor já deixasse aqui alguma coisa para a semana que vem já, o que a gente vai abordar semana que vem. Não, mas você sabe, você tocou no assunto aqui, o Daniel esteve aqui com a gente aquele dia lá, que ele gostou se apaixonou pelo Dr. Zero Cost e fez um blog para nós lá, né? Muito legal. E agora ele colocou lá um local onde você deixa lá seu nome e o e-mail, e você pode escrever, você recebe agora automaticamente pelo sistema, que a gente coloca, por exemplo, a coluna de domingo, né? Que muito boa. Sobre política, né? Você muito deve boa. ser, a proposta era você ser uma pessoa apartidária, ou seja, não ter partido, mas não ser uma pessoa apolítica, ou seja, ter uma opinião política. Então lá o blog é o www.Dr. Zero Cost, né? Escreve DRZEROCOST.com.br. Mas não é que é nosso, não, mas o Daniel fez um trabalho muito bonito, né? Ficou bastante interessante, e toda semana aí está lá classificado por categorias, por temas que saem aí no Tribuna, né? Que nessa coluna que a gente tem agora no jornal, tem algumas entrevistas com... Inclusive, eu vou até deixar, para você comentar, é interessante. Se por exemplo, quem está nos ouvindo que eventualmente tem uma solução, uma solução para diminuir custos. A gente tem uma coluna ali, onde a gente grava uns vídeos de 4, 5 minutos, porque pode ser que ninguém aguenta escutar mais que 4 minutos, né? E ele põe a proposta dele de diminuição de custos. Eu já tenho mais de 30 vídeos ali gravados, com dicas de como diminuir custo para o pequeno e o médio empresário. Tá bom, então? Muito legal, muito bacana. Eu estou aqui no site, estou navegando. Tá vendo, muito legal, realmente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Milton. Tenha uma ótima semana, uma boa quarta-feira para o senhor. Obrigado. E o inverno, então, veio, né? Assim, nós estamos, como você fala aí, chegou aqui, nós estamos tipo cebola, né? Coloca hoje é estilo cebola, vai tirando as cascas. Doutor, abraço para o senhor. Abraço para você, então, sucesso. Uma boa semana. Muito obrigado para o senhor também, muito obrigado. Gente, estivemos aqui com ele, doutor Zero Cost. Eu vou para o intervalo e já volto já com a nossa programação de hoje. Nova